Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson de Matemática. Então hoje nós teremos nossas aulas a respeito de matrizes, determinantes e sistemas lineares, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui em parceria com o Guimarães Elite de Ensino. Espero que vocês aproveitem, leiam, estudem, prestem bem atenção e a gente vai fazendo junto aqui as atividades, ok? Então vamos iniciar esses importantes assuntos que vamos tratar aqui hoje, tudo bem? Vamos nessa. Então a gente vai iniciar, pessoal, com o assunto de matrizes. Matrizes não é aquele bicho de 7 cabeças que muita gente acaba enxergando nisso, mas a gente vai mostrar de maneira bem dinâmica a maneira como a gente pode trabalhar, tá bem? Então a gente vai trabalhar com conceitos aqui, tudo bem? Então, o conceito de matriz tem tudo isso aqui, né? Como a gente está vendo. Vou até ampliar aqui para todo mundo enxergar melhor. Esse conceito, ele é só... a gente vê aqui embaixo a tabela, como ele pode ser mostrado, né? E a representação através de letras. Então, pessoal, como mostra aqui, ele é formado por linhas e colunas, né? E geralmente para determinar dados, né? Mostrar como os dados estão distribuídos em algum lugar. Mas vamos lá, gente, vamos focar aqui bem, né? A gente tem sempre a representação por uma letra maiúscula, como aqui a letra A, como a gente está vendo, né? Letra A. E aí a gente tem blocos menores, né? Em blocos menores, a gente enxerga aqui em blocos bem menores a linha e a coluna que vão ficar ao lado, tá bom? Então a gente pode ver aqui que a gente tem o que? A linha M, que pode ser 1, 2 ou 3, e aí a gente coloca um x e coloca o N, que seria a coluna, né? Que a gente estaria relacionado aqui. Então a gente tem alguns exemplos, né? O exemplo abaixo de como ela fica bem distribuída aqui, vamos ver. Aí a gente tem aqui, essa matriz aqui, ela é uma matriz A, né? É uma matriz A, que ela é 2 por 2. 2 por 2 por quê, professor? 2 por 2 porque ela possui duas linhas, né? Uma linha, duas linhas e duas colunas. Uma coluna, duas colunas. Por isso que ela está representado daquele jeito, né? Uma matriz 2 por 2 aqui. E ela pode ser representada, pessoal, tanto pelo colchete, como a gente está vendo assim. Então pode ser por esse colchete, ou a gente pode representar por parênteses, um parêntese grande desse jeito para abranger todos aqueles números que estão representados lá na matriz, tá bom? Então essa aqui é uma matriz 2 por 2, ok? Então linha primeiro sempre e coluna depois, ok? Entendido? Então vamos avançar aqui. E aí a gente tem o elemento em si, aquele número que está lá dentro, como nesse caso aqui, era, por exemplo, os elementos 50, 450, como eles estão representados? Ele, graficamente, ali, por letra, no caso, pessoal, ele está representado por A e J. O que é IJ? I é a linha que ela está e a coluna é a coluna que ela representa. Então, por exemplo, aqui, se a gente utilizasse aqui os modelos de referência, como a gente teve aqui, aí a gente tem vamos lá. Então, a gente tem um modelo de referência aqui. Deixa eu deixar marcado aqui. Imaginem, né? Aí a gente tem aqui, tudinho, 500, 450, 460 e 600 aqui. Como é que seria representado, pessoal? Então a gente teria aqui o A11, uma linha, né? Primeira linha, primeira coluna, que se refere a essa pessoa aqui, ó. Porque primeira linha dela e coluna dela. Então ela seria o número 500, tá bom? E esse aqui, professor, qual que ele seria? Ele seria o A12, porque, desculpa, vou inverter aqui. É o A2, 1, porque essa aqui é o que? A segunda linha e a primeira coluna, que é essa coluna aqui,
tá bom? Então, aí a gente tem esse número 460, ok? E aí, o 450 aqui, professor, aí ele já é o A12. A12, porque primeira linha ainda, só que a segunda coluna. Aí a gente coloca A12, e aí seria o 450. E por último, a gente teria o A22, segunda linha e segunda coluna. Beleza? Então, aí quem estaria lá, pessoal? O número 600. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos avançando essa questão de representação aqui. Aí a gente tem os tipos de matrizes aqui para a gente trabalhar. Aí os tipos de matrizes, o que, que nós temos? Temos a matriz linha, a matriz coluna, a matriz nula e a matriz quadrada. O que quer dizer nesses modelos? A matriz linha é aquela que só tem a linha ali. Você só tem uma linha no caso, como a gente pode ver aqui representado. Somente temos essa linha. Não temos outras linhas aqui, não tem outras linhas abaixo. Somente essa linha, tá bom? E aí a matriz coluna. E aí a gente tem aqui só uma coluna. E aí os valores que tem nela. Por isso que ela é chamada de matriz linha e matriz coluna. Matriz nula é quando tudo é zero. A gente pode ver que é uma representação de uma matriz 2×3. Por que uma matriz 2×3? Porque nós temos duas linhas, pessoal. E nós temos três colunas, beleza? Então, ó, por isso que ela é uma matriz, né? Que a gente pode chamar ela matriz C. É uma matriz C de 2×3, tá bom? 2×3, então seguindo aqueles exemplos que a gente colocou para vocês, tá bom? Beleza. E aí a gente tem a matriz quadrada. A matriz quadrada, ela é aquela em que a linha e a coluna elas são iguais. Então, já que a linha e a coluna elas são iguais, então a gente tem aqui, ó, quadrada mesmo. Então, 1, 2, 3, 4. Essa é a representação de matriz quadrada, quando a linha é igual à coluna, tá bom? Se a gente tem aquelas representações I e J, I de linha é igual a coluna, né? O valor da linha a quantidade, no caso, é igual, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos para os conceitos aqui. Então, gente, aí a gente tem o conceito de matriz identidade. A matriz identidade, a gente tem que levar em consideração alguns pontos também. Como assim, professor? Na matriz identidade, a gente vai ter aqui uma linha, uma diagonal, que a gente vai ver aqui, nessa diagonal aqui, ó. Ela é toda composta pelo número 1, tá bom? Toda composta pelo número 1. E aí, todas as outras, pessoal, elas vão valer 0. E aí ela é matriz identidade, quando a diagonal dela, que a gente vai chamar de diagonal principal, que é esse valor bem aqui assim, ó. Esse valor, ele vai valer 1 e todos os outros valores vão valer 0, tá bom? E aí ela pode ser, essa aqui é 3×3, mas ela poderia ser 2×2. Se ela fosse 2×2, seria 1, 1 e o resto 0. Deu para entender aí? Essa aqui é uma matriz que a gente pode chamar ela de B. E aí essa B, ela é 2×2, tá bom? Do jeito que a gente viu, tá? E aí se elas forem maiores, as matrizes, aí do mesmo jeito. Mas elas precisam ser quadradas, tá bom? Né? Essa questão de identidade aí. A diagonal principal, ela vai valer 1 e todo o resto vai valer 0, ok? Então vamos lá. Vimos o conceito de matriz identidade aqui, beleza, né? Agora vamos para a operação de matrizes. Vimos todas as ideias de matriz, né? Agora para a operação. A adição, professor, como é que funciona? A adição é você ir adicionando cada uma das partes da matriz. Então, por exemplo, se eu quiser somar essa matriz A e B, aqui eu vou pegando cada linha e coluna e somando com sua respectiva linha e coluna do outro lado. Então, por exemplo, se eu somar A com B, eu vou somar essa primeira linha e primeira coluna com essa primeira linha e primeira coluna, que está bem aqui representado. Vocês conseguem ver, né? Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, né? Vamos comentando, comentem aí pra gente ir tirando essas dúvidas também. Beleza? Então, aí a gente tem aí a gente segue, né? Aqui a primeira linha e segunda coluna, eu somo com a primeira linha e segunda coluna, e assim por diante, pessoal.
Aí vocês vão somando e aí a gente vê a representação disso bem aqui. Olha só essa representação. E aí a gente tem os valores que a gente precisa, que tá tudo aqui, né? Que é a matriz C, que é 2 por 2 também, né? 2 linhas, 2 colunas. E aí a gente tem 3, 3, 2, menos 1, que é o valor dessa soma completa. Beleza? Tranquilo, então, a questão da soma, né? Aí a gente tem a subtração, que é o que, professor? Aí ele só vai colocar um conceito maior aqui, pessoal, que a gente subtrair uma matriz é o mesmo que somar com o inverso da outra. Com o inverso não, com o oposto. O que seria o oposto? Pegar a outra matriz e trocar os sinais, né? Se estava positivo, vai para negativo. Se estava negativo, vai para positivo. Então, olha só. Pego essa matriz aqui, inverto o sinal dela e coloco um sinal de mais aqui. Então, aí você faz uma soma. Olha só, então você pega esse valor e soma com esse aqui, que é o oposto da matriz que estava. Bom, o oposto do valor que estava nessa posição. Beleza? E aí a gente tem 1 mais menos 2. E vai fazendo isso com o outro. E o zero, professor? Como o zero ele não tem sinal, tá bom? Então, o oposto dele vai ser o próprio zero. E aí ele fica aqui e aí a gente inverte e faz a soma. Beleza? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que a gente vai ajudando. Beleza? Vamos lá, então. E aí a gente tem aqui a multiplicação de matriz. E a multiplicação de matriz ela tem duas formas também. A primeira é quando a gente multiplica por um número real, no caso. Por exemplo, pego essa matriz aqui, pessoal, e eu multiplico ela por 2. Então, significa multiplicar cada um dos elementos daquela matriz por 2, nesse caso. E aí a gente tem aqui a multiplicação, né? Aí a gente multiplica 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 3, e embaixo 2 vezes 4, 2 vezes 2 e 2 vezes 1. E aí a gente obtém a multiplicação, né, por um número real aqui. Beleza? Então, só foi multiplicando cada um desses valores. Aí a gente tem a multiplicação de matriz, quando envolve matrizes por matrizes. A gente tem algumas peculiaridades aí que a gente precisa ficar bem atento. Então, foco, atenção, pessoal, vamos lá? O que a gente precisa ter primeiro? Primeiro, a gente vai ter uma estrutura assim, tá bom? Como assim, professor? A gente vai ter linha e coluna, né, para matriz A, linha e coluna para matriz B. Só que o que é importantíssimo? Importantíssimo o seguinte, a gente só vai conseguir fazer multiplicação de matrizes nessa seguinte situação. A coluna da primeira, né, da primeira matriz, ela tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso é primordial, tá bom? Tá vendo que aqui é P e aqui é P? Então aí a gente consegue fazer essa multiplicação de matrizes. Se for diferente, não dá. Beleza? E um outro ponto, o resultado final, a matriz que vai ser formada, que é uma matriz diferente, né, que a gente chama de uma matriz C, ela vai ser o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Olha só, por isso que ele botou aqui M e N, tá bom? Então, focando nisso, fica muito mais claro para a gente, né, como representar. E aí a gente pode olhar essa matriz bem aqui. Primeiro a gente tem que se atentar às condições. Essa primeira matriz ela é o quê? Né? A gente tem o quê? Tem 3 linhas e 2 colunas. Então ela é uma matriz 3 por 2. Ok? E essa segunda aqui a gente tem que tipo de matriz, né? Qual é a ordem dela, o tamanho dela? Ela é uma matriz 2 por 3. Então vamos para a primeira regra. Será que dá para multiplicar? Dá, porque a gente olha aqui e a gente vê que a gente tem o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda são iguais. Então dá para multiplicar. E qual vai ser o resultado dessa matriz? A gente pega o número de linhas da primeira aqui e o número de colunas da segunda. E ela vai ser, como a gente está vendo aqui, uma matriz 3 por 3. Ok? Beleza? Beleza, então, atenção. E aí, como a gente faz, professor, então, essas contas? Aí, para multiplicação de matrizes, pessoal, a gente vai ter o seguinte, a gente vai multiplicando aqui. Então, a gente multiplica, vai ser uma multiplicação e soma que a gente vai ver.
A gente pega então todos os elementos aqui, né? Esses dois aqui e vai multiplicando com esses aqui, vai fazendo uma soma. Então, por exemplo, 2 vezes 0 mais 1 vezes 2. E a gente coloca o resultado da primeira linha e primeira coluna, beleza? E aí a gente segue, por exemplo, essa aqui, né? Essa aqui, por exemplo, ao lado, que é a linha 1, coluna 2, no caso, aí a gente pega a primeira, né? E vai multiplicando pelos elementos aqui da segunda. Deixa eu até ajeitar aqui para aparecer melhor. A gente multiplica aqui com o pessoal. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 1 vezes 1. E aí vai ficar tudo armazenado aqui, tá? E aí, por último, de novo, 2 vezes... Aí, 4 aqui da ponta e 1 vezes 3, beleza? Então, aí vai ficar armazenado aqui. E aí, para a próxima, aí a gente vê aqui, ó. A gente vai pegar toda essa linha e vai multiplicar de novo, mas por essa coluna aqui, essa e essa. E por último aqui, a gente vai armazenando elas, ó, em cada caixinha. Então, na multiplicação, ela tem a multiplicação e ela tem a soma, tá bom? A gente para somar os valores. E aqui estão todos os resultados que a gente viu aqui, tá bom? E aí, fazendo a soma geral, nós temos aqui a multiplicação das matrizes, beleza? A gente também vai ter a gente vai ter uma live, né, onde a gente vai tratar das questões, fazer na prática ali tudinho. Então, conto com vocês, tá? Se inscrevam no canal do Elite Guimarães, do Guimarães Elite de Ensino. Se inscrevam, tá bom? E aí a gente vai fortalecendo isso, vai vendo mais conteúdos, vai se preparando bem para as questões das atividades, tá bom? Segundo ano aí, questões também que valem para outras provas como Enem, vestibulares, beleza? Então, vamos seguindo aqui. E, para fechar aqui, nós temos o conceito de matriz inversa, pessoal. Matriz inversa, tá bom? Na matriz inversa, o que ela é? A gente vai definir aqui um conceito. Matriz inversa é aquela em que, quando eu pegar a matriz original e multiplicar pela minha inversa, a gente vai ter uma matriz identidade. Olha, importante da gente ter visto a matriz identidade. Por exemplo, se eu tenho essa matriz B aqui, 2, 1, 5, 3. Eu multiplico por essa matriz, olha o que acontece com ela fazendo a regra que a gente viu, né? Primeiro aqui, né? Aí faz aqui, aí a gente tem essa aqui, ó. Aí depois essa com a outra, a gente tem aqui essa de baixo, né? Com aqui, ó. E aí a gente vai fazendo e vai obtendo os resultados. E aí a gente tem aqui, quando fizermos ao final, a matriz identidade, que é a de 2, da ordem 2, né? E aí sim, então essa é a inversa. E aí a gente tem alguns cálculos para fazer para obter essa inversa, no caso. A gente vai trabalhar melhor uma matriz inversa. A gente vai ter umas atividades para fazer com ela. Só que eu posso deixar aqui uma técnica para matriz 2 por 2, tá? Matriz quadrada de ordem 2. Matriz inversa precisa ser uma matriz quadrada, tá bom? Para poder a gente conseguir essa identidade aqui, tá? E aí o que a gente tem, por exemplo? A gente vai fazer o seguinte, a gente pega a diagonal aqui principal, que é essa aqui, ó, tá bom? Essa aqui, e a gente faz uma troca, beleza? Aí a gente tem aqui, ó, a matriz, aí ela fica, se ela era 2 por 3 e 3, fica 3 e 2. Aí a diagonal, a outra diagonal que a gente chama, ela é diagonal secundária, tá? Que é essa aqui. Aí a gente não inverte ela, a gente só muda os sinais. Aqui ficaria menos 5 e aqui ficaria 1, tá bom? Ou menos 1 no caso, né? E a gente já vai ver um outro conceito daqui a pouco de determinante, que aí a gente vai pegar esses valores e dividir pelos determinantes. Mas a gente vai explorando bem esses conceitos, tá bom? Então, a gente já pode ver que é igual, tá? Porque a gente vai ver que o determinante dessa conta vale o número 1. Aí, quando divide por 1, fica aquele valor mesmo. Tá bom? Então, tá dando para pegar direitinho, né? Então, o que a gente precisa ficar atento na matriz inversa, pessoal? Que na matriz inversa é uma matriz em que fica o resultado dessa multiplicação aqui, a gente encontre a matriz identidade.
tá bom? E aí a gente vai vendo técnicas que a gente vai explorar melhor na resolução de questões, beleza? Então, deixa eu avançar aqui. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui por enquanto, mas vamos continuar que a gente vai ver a questão de tanto de determinantes e de sistemas lineares ainda, tá? Conto com vocês, pessoal.